Fala pessoal, bem-vindo ao The Góis Moment. Mais um sábado juntinho com vocês aqui na Band e em todas as plataformas digitais. O meu convidado de hoje, essa fera do mercado financeiro, que está há 30 anos atuando, está presente em todo o Nordeste. Seja bem-vindo, Bebeto Vilar. Pô, que prazer estar aqui com você, The Góis. Parabéns pelo programa, viu? Uma honra estar aqui. Amigo. A honra é minha, é nossa. Vilar, me fala como tudo começou. Como é que foi essa sua jornada no mercado financeiro? Eu tinha uma vida confortável. Meu pai era procurador de Estado, assumia alguns cargos públicos. Então, meu avô, o pai dele tinha sido uma pessoa bem-sucedida, morava em Delmiro Gouveia, tinha algumas fazendas e tal. Então, assim, eu tive uma vida confortável. Eu morava num prédio legal, ia de motorista para a escola. Eu falo sempre isso porque tem muita gente que enfeita e diz, a minha vida foi muito difícil. Não, nesse quesito a minha vida não foi difícil. Eu tive acesso a bons colégios e tal. Mas com 15 anos, meu pai chamava, nós somos em 3 irmãos, eu sou do meio, chamava para uma conversa séria. Meu irmão já tinha tido a conversa séria, chegou a minha vez aos 15 anos de idade. E meu pai, assim, é um cara fantástico, porque ele é muito direto, sempre me deu muito apoio em tudo, assim. Eu devo 50% do meu sucesso a ele, porque o apoio dele foi fundamental. Bacana, isso é importante. E aí ele com 15 anos chamava a gente para conversa. E a conversa era muito simples, era direta. Filho, você daqui a 3 anos completa 18 anos, você tem que decidir o que você vai fazer da sua vida. Você tem 2 caminhos. O caminho de você estudar, fazer um concurso público, ou de repente estudar numa faculdade fora. E talvez se você escolher esse caminho de estudar numa faculdade fora, não tenha mais emprego aqui para você em Maceió, porque você vai trabalhar numa grande empresa. E o pai adora esse caminho, né? Todo mundo almejava, né? Queria a estabilidade. Isso. Ele disse, se for esse caminho, ele falava, se for esse caminho, inclusive eu posso dar uma ajudazinha maior, se der uma folguinha. Assim, eu fui um bom estudante, mas assim, eu tinha esse negócio do empreendedorismo já na minha cabeça, esse livro tinha mexido comigo. O meu avô, que eu não tive muito contato, o pai dele foi um empreendedor bacana. Eu tinha isso comigo, apesar de não ter convivido muito com o meu avô. Ele fala que eu puxei muito ao meu avô. Isso é impressionante, uma pessoa que não conviveu tanto e tem um DNA como você tem. Eu digo, pai, qual é a segunda opção? Ele disse, a segunda opção é a seguinte, é você empreender, né? Aí você sabe assim, seu pai está aqui para tudo que for necessário, ele deu apoio, mas nessa seara, infelizmente, eu não tenho muita habilidade. Eu não tive negócios e tal, então é uma seara que você vai ter que andar sozinho. Vai ter que encontrar outros mentores, né? Ele queria realmente dar estabilidade. Quer que o filho, siga ali, que você sabe que não... Exatamente. O empreendedor é muito complicado você empreender, né? Exato. Aí ele disse, quando você completar 18 anos, eu vou lhe emancipar, porque naquela época, para você ter negócio, você teria que ter 21 anos de idade. Mas quando você completava 18, seus pais podiam lhe emancipar no cartório, ia no cartório, e você podia montar um negócio. Ele disse, qual é os 18 anos? Eu vou lhe emancipar e vou transferir um recurso para você. Aí eu disse, pai, quanto é o recurso? Os olhos já brilharam, né? Aí ele disse, 70 mil reais na época. Isso há quanto tempo? 70 mil reais, assim, pra você ter uma ideia, eu era doido pelo todo moleque, 15 anos de idade, 16, doido pro carro, né? Você gosta muito de carro, eu gosto também. E era mais ou menos um preço de um carro bom usado, um bom carro usado. Tipo assim, pra comprar um XR3? Um XR3 novo, um Mitsubishi Eclipse usado, que eu era louco pelo... Eu disse, pronto, se eu comprar o XR3, eu fico sem o Mitsubishi Eclipse, eu fico sem dinheiro. Então, quando ele teve aquela conversa comigo, e a conversa acabava o seguinte, tinha a segunda parte. Ele disse, filho, se você perder o dinheiro, você tem casa, comida e roupa lavada enquanto eu for vivo. O que é que ele queria me dizer? Porque tinha muito pai que podia assustar, olha, se você perder o dinheiro, aí você tá realmente ruim, tal. Ele dizia o seguinte, enquanto eu for vivo, você tem casa, comida e roupa lavada. Mas depois... olha, o dinheiro do vinho... No final de semana, eu não vou poder lidar porque seu pai também toma um vinhozinho no final de semana, então não vou conseguir lidar, né? E assim, sabe, aquele papo foi muito marcante para mim, negócio. Porque assim, apesar de eu levar uma vida boa, bons colégios, ia de motorista para a escola, ter um padrão de vida bom, eu sabia que aquilo era a vida do meu pai. Ele não tinha uma indústria para me dar, ele não tinha um hotel para eu ser herdeiro, ele não tinha uma grande rede de negócios. Então aquilo ali foi assim, um choque de realidade. Eu disse, meu Deus, a minha vida boa tá acabando. Daqui a 3 anos eu não tenho essa vida tão boa, né? E é a vida adulta chegando. E assim, para mim foi um impacto muito grande na minha vida. Então o que aconteceu? Eu passei dos 15 aos 18, quando saí da escola, muitas vezes eu não ia nem almoçar. Eu pedia para o motorista me deixar no centro. Aí eu ia olhar a loja lá. Toda semana eu dizia que ia abrir alguma coisa diferente. Eu tenho pena das namoradas da época, porque
Eu chegava pra namorada. Sempre com a ideia. Sempre com a Olha ideia. isso, Era cada ideia. Né? Você tava buscando, né? Tava buscando. O meu irmão mais velho, o Rubinho, ele montou uma loja de carros usados. E também era um dos lugares que de vez em quando eu pedia pro motorista me deixar lá, final da tarde. Foi quando eu conheci uma pessoa que tinha na época uma factory, né? Chegou lá com um carro bacana e tal. Eu disse, dá dinheiro, esse negócio. Eu disse, Rubinho, o que esse cara faz? E aí, isso é que chama a atenção do adolescente. E aí o Rubinho me explicou porque naquela época, factory, há 20, 30 anos atrás, se hoje você tem 5, 6 bancos que dominam o mercado de crédito, tem 70% do crédito no Brasil, você já tem 30% mais pulverizado, que o Banco Central vem fazendo esse movimento para incentivar, tu imagina naquela época, a concentração bancária era muito grande, então não existia alternativas a não ser o banco tradicional, né? Então ele me explicou com as palavras dele, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E assim foi indo. E aí depois meu irmão fechou essa loja de carro, né? Ele saiu dessa sociedade, na verdade, não fechou, e montou uma loja no shopping, que era uma loja que vendia tudo de importado, que vendia de geladeira a batata frita. Eu acho que eu conheço. Chamava World Dreams. E ele começou a solicitar os serviços dessa factory, porque naquela época era muito comum. As pessoas agora vão... Eu vou denunciar a nossa idade, viu? Porque, hoje todo mundo compra no cartão de crédito parcelado. Antigamente era cheque. Naquela época você ia comprar um tênis, você comprava em 6 vezes no cheque. No cheque. Né? Um tênis, então assim, era muito normal as lojas no shopping serem clientes ou dos bancos ou das factories, ou até de ambos. Sim. E aí o Rubinho começou a ser cliente dessa factory. E aí, numa dessas tardes que de vez em quando eu passava por lá, eu vi, ele chegou lá, com a HP 12C, que é uma calculadora financeira, com um calendário que a gente chama de redoma, porque a redoma é um calendário que o antigo gerente de banco tinha na mesa dele, ele arrancava a folha e ali tinha todos os dias que faltava do ano, ele fazia um calendário financeiro mais rápido. Ele arrancava a redoma, a folha do dia, botava atrás aqui na HP 12C. Aí quando o Rubinho dava os cheques para ele, tô precisando antecipar isso, ele botava o cheque aqui, pegava a HP 12C, tirava a redoma e ia calcular. E aqui eu fiquei, né, me chamou a atenção. Tá bom. Aí quando ele foi embora, eu por acaso também estava indo embora. Aí quando ele saiu com uma BMW novinha em folha. Eu digo, rapaz, esse negócio é bom. Eu fui fisgado de vez, eu digo, eu quero fazer isso da minha vida. E aí nessa hora, eu devia ter 16 já, para 17. Aí pesquisei e achei Você já estava com acesso ao dinheiro? Seu pai já tinha liberado? Não estava com acesso a nada. Você estava se preparando ainda para poder... Eu só estava piruando, como diz a história. Eu não estava com acesso a nada ainda. Aí eu fiquei sabendo de um curso que tinha. Existe uma Associação Nacional de Factoring, né, que é muito forte, é uma entidade muito forte até hoje, e existia um curso, que era o curso principal dela, que era explicando mais ou menos o que era. Era um curso de 3 dias, em São Paulo. Aí um garoto chega, pai, tem um curso ali e tal. Aí lembra que para estudo ele gostava, né? Aí disse, não, na hora, vamos embora. Aí eu fui para São Paulo. E aí o curso, para uma pessoa de 16, 17 anos, era um curso difícil. Era um curso, assim, que era uma linguagem muito técnica. O livro Factoring no Brasil, que o Dr. Luiz Lemos Leite... O Dr. Luiz Lemos é o presidente da ANFAC na época e até hoje ele é inclusive meu amigo pessoal. Então, se tornou meu amigo pessoal. Era difícil porque o público que você encontrou lá não era da sua idade ou só gente mais foi velha, ótima a sua pergunta. Quem começava uma empresa de Factoring na época, 90% era o cara que passou a vida inteira no banco, fez uma carteira de crédito, fez uma carteira de clientes. E também de investidores. Ele conhecia as pessoas que iam lá. Já estava inserido no mercado. Já estava inserido. Ia lá no banco tanto aplicar como também os tomadores. Então o cara geralmente ou se aposentava e ia montar uma factory, ou ele pedia demissão, pegava a indenização, convencia mais alguns investidores e montava uma factory. Então eu lhe digo assim, 90%, para não dizer 99%, para não dizer que naquele dia, especificamente, eu era o único que tinha 16, 17 anos e estava com uma sala cheia de senhorizinhos de cabelo branco. Então, assim, o curso era muito difícil, mas tem uma coisa engraçada. Eu sentei do lado no curso de um ex-gerente de banco, do Banco do Brasil, tinha se aposentado. Chama-se João. Nunca mais tive contato com ele, um gaúcho. Vinha gente do Brasil todo fazer o curso em São Paulo. E a gente ficava conversando, você imagina, chegava no coffee break, não tinha muito com quem conversar, né? Todo mundo mais velho, eu 16, 17 anos, né? Fiquei meio perdido o curso, né? A linguagem difícil e tal. Mas aí ele sempre conversava um pouco comigo. E no final do curso, ele disse o seguinte, virou para mim e disse, Bebeto, olha, esse ramo é complexo, é difícil, mas é uma coisa que se você levar a sério, que vai lhe dar um retorno financeiro bom.
Eu não tenho mais idade para isso. Porque a minha aposentadoria, o que eu juntei a minha vida inteira, eu não tenho coragem de arriscar. Mas se eu fosse da sua idade, eu prestava atenção no que eles estão dizendo e iria a fundo. E aqui você estava precisando. E aí sim, depois, eu já tinha a história daquela cara, aquele empresário de factory que fomentava meu irmão, do carro, que eu fiquei encantado. Mas aí quando ele me falou, aquilo me encheu de ânimo. Eu disse, eu vou fazer isso da vida. Era pra ser. Então eu saí decidido daquele curso. Se a decisão estava em gestação, naquela hora eu bati o martelo. Mas aí tem uma curiosidadezinha. Aí eu estou esperando lá fora, minha mãe mora em São Paulo há muitos anos, né? E ela estava morando lá. Ela ia me buscar no final do curso para retornar para casa. Aí, Dr. Luiz Lemos Leite sai. E aí o presidente. O presidente. O chefão. O chefão. Aí ele sai. Eu lembro como hoje isso. Aí o manobrista traz um Toyota Camry, na época era um carrão. E ele entra, ele é baixinho, dificuldade até de entrar no carro, né? Aí eu disse, não, é isso que eu quero fazer na vida. Isso mesmo, não tem dúvida. É isso, sem dúvida era isso que eu queria fazer na vida. Que bom, Bebeto, que bom. E aí você logo depois abriu a Vetor, você ficou trabalhando... Como é que foi? Não, aí o que acontece? Eu já estava vivendo isso tudo, né? E eu estava muito ansioso para começar. 18 anos, não chegava tudo menos nos meus 18 anos, né? E aí meu pai nessa época estava divorciado da minha mãe, tinha acabado de se divorciar e estava vendendo alguns bens, os bens para poder fazer a partilha, né? E dentre esses bens tinha uma casa de praia. E essa casa de praia ficou sem uso. Sim. Aí eu disse, pai, tá sem uso, deixa eu começar... Vender ela. Você já estava olhando ali... Não, vender, já estava para vender, porque ia fazer a partilha, né? Mas deixa eu alugar, enquanto não vende, alugar por temporada. Bacana. Aí ele disse, mas rapaz, vão dizer que a gente tá quebrado. Eu disse, mas a gente não tá mais ou menos mesmo, deixa de frescura. Enfim, ele disse, não, tudo bem. Depois eu convenci ele, né? Ele disse, tudo bem, agora faça o seguinte, mantenha a casa... Sim, em ordem. Em ordem. Tá. Aí também. Eu comecei a alugar a casa por temporada. Começou a fazer Comecei a alugar. Capital, comecei a fazer um capital. Bacana. Com esse capital, eu fui e comecei informalmente o negócio. A fomentar. Peguei a HP12C, fiz o curso da HP12C, que é essa calculadora financeira. Sim. A redomazinha, lembra? Que eu imitei lá do... Ela aqui. Ela aí, exatamente. a HP12C, aqui, ó. HP12C. A redoma, que era o calendário financeiro. Fui tentando entender como era aquilo, entendi e partia pro shopping. Batia na loja do shopping. Eu tenho uma Factory. Aí o cara disse, qual é o nome da sua Factory? Toda semana inventava um nome, porque não tinha. E às vezes o cara me pegava até, disse, rapaz, tu não disse que era ABC o nome da Factory? Eu disse, não, rapaz, Vilar Factory. Aí eu comecei na loja do shopping, comecei a ganhar meus primeiros clientes. Loja de shopping, galerias e tal, com o dinheiro do aluguel. Isso já é um negócio muito pequenininho. Às vezes, assim, não tinha volume para trabalhar duas vezes na semana de manhã. Entendeu? O capital acabava logo. Você já estava aprendendo ali, né? Entendendo um pouco do mercado. Estava aprendendo. Bacana. Quando deu 18 anos, meu pai disse, olha, filho, aquele dinheiro 70, eu tô sem ele agora. Você todo animado lá para aumentar o seu capital. Para aumentar o meu capital. Eu tô sem ele agora. Mas não se preocupe não, porque assim que eu vender algum bem, eu vou lhe dar. Eu vou dar a sua parte. Aí eu também, toquei o barco. E começou a... Aí eu disse, pai, era no apartamento dele, tinham 2 quartos de funcionários. E só era usado um quarto e o outro virou um grande depósito de porcaria, né? Eu disse, pai, é aquele quarto lá que tá... Posso usar? Ele disse, o que é que tu vai fazer? Vai ser meu escritório. Vai ser meu escritório. Aí ele pode, na hora. Aí botei um birô, telefone e...
E era lá meu O escritório. pessoal quando dizia, Bebeto, eu vou aí tomar um cafezinho. Como é que você fazia, Rapaz, Bebeto? Meu amigo, eu faço questão de ir pro seu negócio. Você não tá comigo, eu vou aí, pego um Eu não cheque. quero lhe dar esse trabalho. Fique tranquilo, não. A pessoa. E foi assim. Mas quando deu mais ou menos uns 20 anos, quando eu completei 20 anos de idade, na verdade, 2 anos depois, meu pai conseguiu vender um bem, fez a partilha com minha mãe, chamou os 3 e deu de novo pro Rubinho, Certo. deu para mim os 70 mil reais Tá bem. e deu pro meu irmão. Tá bem. E nessa hora, eu já tinha 100 mil reais guardado. Pô, Aquele garoto de 16 anos, que eu acho que comecei lá alugando a casa, eu já tinha ganho ali no aluguel da casa. então você já startou a mais do que... Quando ele me deu os 70 mil, ele fez isso. Mas o que é que me despertou esses 70 mil quando ele me deu formalmente? 30 dias depois, minha empresa estava aberta. Boa. O meu contador Antônio Moura, Por sinal, até hoje. mais conhecido como Catenga, né? Todo mundo conhece aqui na cidade ele. Quando eu entrou o dinheiro no dia, porque eu já estava meio desacreditado desse dinheiro, né? Sim. Eu estava muito tempo Você estava fazendo o seu. Muito tempo esperando. Se né? vier é lucro, Se né? vier é lucro. E aí, quando esse dinheiro entrou, no outro dia, eu fui almoçar num restaurante chamado New Hakata, que Sim. esse local, o New Hakata existe, mas esse local não existe, que era ali no meio da Ponta Verde, ali vizinho ao Alteza. Sim, eu Ali, lembro. Almocei eu, o Antônio Moura, o Toninho, eu tive 2 sócios, o meu irmão Deco, Sim. mais novo, e o Mano, E, mano, que é o Fernando Moura, que foram os meus 2 primeiros sócios. bacana. E aí montei a empresa, cada um entrou com 70 mil reais. Os meus 100 mil, eu fiz um outro acordo Sim. com eles e montamos a Vetor. E, se eu não me engano, foi 11 de março de 1999. Ela Muito completou bom. agora a Vetor, CNPJ, tudo. O primeiro CNPJ da gente completou esse ano 25 anos. É muito tempo, né, meu? Então você tem 5 anos aí que começou você com suas próprias pernas e aí quando... Isso. Mas que bom, essa Mas história... muito pequenininho, né? Assim, esses primeiros 5 anos foi só um laboratório e tal, e aprendendo. E Vilar, e essa migração que você fez da Factory para o fundo, do que se deu? Por que você fez essa migração aí? Vamos puxar um pouco aí mais para frente. Tá. Por que você fez essa migração? Deixa eu só chegar Certo. da Factory até o fundo, né? Os Certo. primeiros 15 anos de Factory. Sim. Quando eu comecei a Factory, já existia empresas estabelecidas, empresas que, inclusive, que eu admirava muito. Por exemplo, você tinha a empresa do Nelber Jatobá, que é uma Sim. pessoa que eu admiro demais. Você tinha a empresa do Arione, Sim. que era um empresário que eu admiro até hoje. Você tinha empresas estabelecidas, o Walter Galvão, o Emanuel. Eu era, juro, assim, se tivesse um ranking de... Na época, deveria ter assim, umas 30 empresas estabelecidas. Eu era a 28ª. Eu era quase lá no final do ranking, né? O meu sonho era ir subindo devagarzinho. E assim a gente fez. Trabalhou com muito afinco, tal. Como é que você aprendi um ramo tão difícil? Na vida. No jogo. Estudando, persistência, No jogo. errando, acertando mais, né? 2 anos depois de montar a empresa, eu caí no primeiro golpe de um cliente. E aí eu cometi um erro grave. Certo. E eu concentrei 50% Do seu capital. do meu ativo era esse cliente. Era um cliente muito bom, na época assim eu gostava, porque ele vendia para clientes de primeira linha, certo? Ele vendia combustível para clientes de primeira linha, era um TRR. Era uma operação perfeita, assim. Perfeita. Você imagina. Só que ele começou a fabricar título. Eu não sabia de nada disso. E aí, um belo dia, quando eu vi os títulos, estavam podres. Nessa hora, os primeiros 2 anos de uma Factory é interessante. É só sucesso, né? Os primeiros 2 anos é maravilhoso. Então eu me senti, meu Deus do céu, eu acertei mesmo. Isso aqui eu vou ficar muito bem sucedido na minha vida. Muito. Foi quando veio. Quando veio a primeira pancada, eu me senti assim, digamos assim, ao contrário desse sentimento, porque eu não quero usar a palavra que está me vindo na cabeça, Sim. mas eu me senti péssimo. Assim, foi assim, o chão abriu. Aquele Abriu negócio, né? mesmo, Se dá assim. certo, ótimo, mas pode dar errado, né? E deu errado e E eu não você... tinha, assim, como eu não tinha vindo de banco, o Dr. Luiz Lemos Leite, ele chama de filho do Factory. Ele disse, você é o filho do Factory, você nasceu no Factory, pô, ele dizia. Todo mundo nasceu no banco, você já nasceu no Factory, né? Assim, abriu o meu chão. Pô, 50% do seu capital. 50% do meu capital. Né? É muito trabalho, né? Muita. Eu lembro, Muito anos de assim, trabalho. o que é que aconteceu comigo nessa hora? Eu lembro, assim, eu não contei pra ninguém, meus sócios sabiam, mas nem dentro de casa, pra pai, eu morava com meu pai na época, mas
eu não quis desistir. Eu botei na minha cabeça o seguinte, na verdade foi a vergonha de fracassar que me moveu para frente. Assim, é de olhar para o meu pai e dizer, você confia um dinheiro em mim, apostou em mim, ele me deu o dinheiro era meu. Isso. Mas ele confiar em mim e dizer, pai, eu fracassei. Eu preciso da casa, comida e roupa lavada. E eu fui à luta. Esse cliente depois terminou me pagando depois de muitos anos. Foi um case, foi o meu primeiro case de recuperação. De conseguir. Assim, de recuperar um CNPJ. A gente tem essa função social hoje dos FIDICs. A gente vai falar sobre fundos. A gente pega na alça ali do cara, vamos reabilitar o negócio, vamos embora, você é capaz, eu vou lhe dar o recurso para matéria-prima. Eu fui em todos os clientes deles com ele do lado. É porque às vezes o negócio é viável, mas é mal gerido. Mal gerido. E fui com ele do lado, olha, volte a comprar que ele vai entregar, porque quem vai comprar matéria-prima é ele e eu estou garantindo. E foi um case de recuperação. Eu me recuperei naturalmente. Foi excelente para ele, né? Foi. Você entrou lá e fazer o negócio. Exatamente, perfeito. Eu me recuperei disso. Ganhei musculatura emocional, sim. Porque no nosso negócio, no mercado financeiro, eu acho que o ativo mais importante é você ter uma inteligência emocional, entendeu? Aprendi que não podia concentrar. Sim. Aprendi, assim, talvez assim, crédito, a gente costuma dizer, se tivesse tudo escrito sobre crédito, eu li um livro sobre crédito e nenhum banco, nenhum fundo, nenhuma financeira quebraria. Era só mandar todos os funcionários lerem. Mas não é assim no crédito. O crédito ele é muito subjetivo. Tem técnica, mas ele é muito subjetivo também. É as suas experiências de vida, o que aconteceu, como você enxerga aquela empresa. O comportamento, você vai na empresa do cara, você nota o ambiente, né? Eu acho que você também tem isso. A percepção, né? Eu sou um dos da poucos, pessoa mesmo falando, né? Eu sou um dos poucos donos de fundo do nosso suporte hoje, sim, que faz questão de visitar. Eu conheço pelo menos 80% da minha carteira de clientes. Você vai lá em loco. Olha que eu tenho cliente hoje no Brasil inteiro, com foco no Nordeste, mas eu tenho no Brasil inteiro. Mas eu conheço 80% do... Eu tenho hoje quase 10 gerentes comerciais espalhados no Nordeste. Mas eu faço questão de visitar com eles também. Mas aí voltando lá nesse período, eu ganhei mais corpo, o amadurecimento empresarial assim aconteceu muito rápido depois disso, porque foi uma pancada que me machucou muito. Sim. Emocionalmente, então quando você volta mais forte no negócio desse, né? Você fica com cicatriz, mas a sua pele está mais forte, né? E assim, o que mais me ensinou mesmo foi a vida e os cursos que eu fui fazendo durante a vida. Curso às vezes de 1 dia, 2 dias, lhe ensina um insight que salva a tua vida. Pega ali uma coisa insight. Eu faço até hoje. Até hoje. Estou indo para São Paulo agora, semana que vem. Bacana. Quarta-feira participar do Congresso da Anfidic, que é a Associação dos Donos de Fundo. Eu faço questão de ir, eu sempre estou presente nisso. Isso é bom, você podia se acomodar pela condição hoje, né? Isso, totalmente. Então, depois desses episódios que eu falei, a gente foi ganhando amadurecimento no ramo, eu fui me sentindo mais confortável, a gente começou um período de alavancagem, a gente começou a fazer a captação, e aí, passado 15 anos, surgiu no Brasil, ou seja, no Brasil a legislação flexibilizou. Quando foi lançado, era uma realidade distante da gente, porque a gente tinha um porte que os custos, apesar de o fundo ser muito melhor fiscalmente e mais robusto juridicamente, digamos assim, vamos falar de plataformas. Eu estava num Gol, eu ia para um BMW. Um BMW. Ia ser muito melhor, mas você tinha uma barreira de entrada muito grande, que eram os custos fixos do fundo na época. Mas aí depois uma coisa muito importante na minha vida foi o seguinte: como eu realmente comecei aos 18 anos e não tinha essa experiência de banco, que a gente já discutiu aqui, eu preenchi muito isso fazendo curso e também em associações de classe. Bilar, a gente tem uma quantidade muito grande de FECs no estado. E eu vi que você fez essa movimentação para o fundo, foi lá para o fundo, e eu vi a quantidade de FECs diminuindo, fechou várias FECs. Então, eu queria saber de você o que se deve a isso. Por que essa movimentação, esse fechamento dessas FECs? É verdade. Quando eu fui presidente do sindicato patronal, eu falo sindicato patronal, porque todo mundo fala sindicato, pensa dos trabalhadores, mas existe o sindicato do patronal, que é das empresas, que representa as empresas. Nós tínhamos, na junta comercial aqui em Alagoas, 70 registros de FEC na junta. Nem todas funcionavam, Tinha gente que montou e não botou adiante, ou gente que montou e funcionou muito pouco tempo. Mas, como associados, eu tinha 30. Em Aracaju, que era a nossa base também, o sindicato era unido, lá era exatamente metade dos números. Lá era 35 com 15 filiados, mais ou menos. O que aconteceu? Por que foi tão importante a gente ter feito essa mudança para o fundo? O primeiro é importante dizer. O setor de factory
Existia gente que fazia o factory corretamente. Sim. Contrato, empresas, indústrias, fomentar, trocar recebíveis, tal. Profissional. E teve muita gente que utilizou a bandeira factory para montar um escritóriozinho para fazer agiotagem, fazer todo tipo de situação. Formal. Não informal, mas ilegal. Tá. Né? O que maculou demais o segmento de factory. Mas a principal mudança não foi essa. A principal mudança foi que quando a CVM autorizou os primeiros fundos de investimento, você tinha realmente uma BMW aqui era um Gol. Você tinha uma legislação fiscal muito mais favorável, mas muito diferente. Você tinha um instrumento mais parrudo para fazer outras coisas, que depois a gente fala o que a Vetor hoje faz. Ele faz muito mais do que só recebíveis. A Factory você não podia fazer, você tinha limitações. Então esse cliente que você confunde começou a chegar, a Factory não tinha condições de poder acompanhar. Você, por exemplo, tem isenção aqui de IOF nas operações do fundo, aqui você tem um IOF. Então, assim, lá na ponta, o cliente começou a ter que pagar mais caro para ser Factory, o fundo era mais leve. Entre outras coisas que aconteceu no fundo. Então, assim, realmente foi um divisor de águas. E quem passou? Aqui, na época, eu fui o primeiro fundo do estado de Alagoas, como eu te falei, um dos primeiros do Nordeste. E hoje tem 3 ou 4 fundos aqui em Alagoas. Sergipe tem um, das 35 factories. Então, assim, houve um funilamento. E o principal funilamento foi, só conseguia passar de factory para fundo determinado tamanho. Depois do tamanho, quem realmente fazia factory mesmo. Porque se você fosse para o fundo, você não consegue fazer o que uma falsa factory fazia. Sim. Aquela bagunça que o cara fazia. Não podia fazer. Então, a contabilidade tem que estar bem azeitada para poder... Não podia, porque aqui você tem o administrador, que é a instituição financeira, ele funciona como um xerife. Ele fiscaliza. Tá. Ele não deixa você fazer nada do que a CVM não lhe autoriza. Sim. Existe uma instrução que norma os fundos. E está lá o escopo dos fundos que pode ser feito. Só que você tem um xerife dentro da sua casa, que é o administrador. Você paga para ele. A CVM terceiriza isso. Você paga esse custo? Eu pago esse custo. Eu pago o meu xerife, está lá dentro me dizendo, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Ele não diz... Você paga um cara para lhe fiscalizar. Ele não fala crédito. O crédito é comigo. Eu sou originador de crédito. Eu quero dar crédito para aquele cliente que está dentro da lei, eu dou. Certo. Mas ele diz, essa operação, esse tipo de operação você pode fazer. Você não tem escopo para fazer. Na Factory você não tinha isso. Então, primeiro passou quem tinha esse tipo de negócio, para se adaptar aqui. E segundo, passou quem tinha tamanho. Sim. E aí depois, quem passou para cá e tinha tamanho, tinha isso, ele ficou uma competição muito desleal com essa turma aqui, porque essa turma ficou pequena e com um custo muito caro. Era um Gol que dava 100 km por hora e a gente estava num BMW que dava 200 km por hora. Então hoje é muito difícil você ver uma empresa de factory. A maioria das empresas de factory que não conseguiram ir para fundo, eles se tornaram securitizadora, que, digamos, seria a segunda melhor plataforma. A primeira é você ter um fundo, e a segunda seria uma securitizadora. E para quem é micro, pequeno, a legislação, na época do AFIF, ministro, ele apoiou muito e criou isso, o Guilherme AFIF, criou as ESCs, Empresa Simples de Crédito. Que aí realmente é para aquele garoto que foi o Bebeto, lá com 16, 17 anos, quando ele completar 18, que não precisa se emancipar mais, aí ele pode montar uma ESC. E aí quem tiver interesse vai na internet e bota ESC, Empresa Simples de Crédito. Então hoje, ou você é uma ESC, ou você é uma securitizadora, ou você é um fundo. O que é que vai determinar isso? Os tamanhos. Bem, pessoal, esse foi o Bebeto Vilar. Quem quiser ver mais essa entrevista, vão lá nas plataformas digitais do The Góes Moment. Obrigado, Vilar. Obrigado, irmão.